Josué 1. Conquista da Terra Prometida. Preparativos. Capítulo 1. Convite a passar a Terra Prometida. Depois da morte de Moisés, servo de Yahvé, Yahvé falou a Josué, filho de Num, o auxiliar de Moisés, e lhe disse: Moisés, meu servo morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que dou aos israelitas. Todo lugar que planta dos vossos pés pisar, todo lugar que a planta dos vossos pés pisar, eu vou-lo dou, como disse a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar. No poente do sol será o vosso território. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Fidelidade à lei. Condição da ajuda divina. Sê firme e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que os seus pais jurei dar-lhes. Tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o cuidado de agir segundo toda a lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que triunfes em todas as tuas realizações. Que o livro desta lei seja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir de acordo com tudo o que está escrito nele. Assim serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Não te ordenei, ser firme e corajoso? Não temas e não te apavores, porque Yahvé teu Deus está contigo por onde quer que andes. Reunião das tribos de além Jordão. Então Josué ordenou aos escribas do povo: Passai pelo meio do acampamento e dai esta ordem ao povo: Tomai provisões, porque dentro de 3 dias atravessarei este Jordão, para ocupardes a terra cuja posse Yahvé vosso Deus vos dá. Aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, Josué disse: Lembrai-vos da palavra que vos ordenou Moisés, servo de Yahvé, dizendo: Yahvé vosso Deus concede repouso e vos dá essa terra. As vossas mulheres, as vossas crianças e os vossos rebanhos permanecerão na terra que Moisés vos deu, aquém do Jordão. Vós, porém, todos os homens de guerra, passareis armados adiante dos vossos irmãos e os auxiliareis, até que Yahvé conceda descanso aos vossos irmãos, como a vós, e também eles tomem posse da terra que Yahvé vosso Deus lhes dá. Então podereis voltar para a terra que vos pertence, e tomareis posse dela, terra que vos deu Moisés, servo de Yahvé, aquém do Jordão, do lado do Oriente. Eles responderam a Josué, dizendo: Tudo que nos ordenaste, nós o faremos, e para onde quer que nos enviares, iremos. Assim como em tudo obedecemos a Moisés, da mesma forma obedeceremos a ti. Basta que Yahvé teu Deus esteja contigo, assim como esteve com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra a tua ordem e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto ordenares, será morto. Somente ser firme e corajoso. Capítulo 2. Os espiões de Josué em Jericó. Josué, filho de Num, enviou de Setim, secretamente, 2 homens como espiões, dizendo: Ide, examinai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e hospedaram-se ali. E anunciou-se ao rei de Jericó: Eis que alguns dos israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e que entraram na tua casa, porque vieram para espionar toda a terra. Mas a mulher tinha tomado os 2 homens e os esconderam. Disse então: De fato esses homens vieram a mim, e eu não sabia de onde eram. E, havendo de fechar-se a porta da cidade à noite, esses homens saíram, e não sei para onde foram. Persegui-os rapidamente e o alcançareis.
Ela, porém, os fizera subir ao terraço e os escondera dentre as canas de linho que havia disposto em ordem no terraço. E os homens saíram em perseguição deles pelo caminho dos valos do Jordão. E fechou-se a porta após a saída dos que os perseguiam. O pacto entre Rabi e os espiões. E antes que os espiões se deitassem, Rabi subiu ao terraço e disse-lhes: Sei que Yahvé vos deu esta terra, e caiu sobre nós, o vosso terror. E todos os habitantes da terra estão tomados de pânico diante de vós, porque temos ouvido como Yahvé secou as águas do mar, dos juncos diante de vós, quando saíste do Egito, e que fizeste os 2 reis dos amorreus, do outro lado do Jordão, a Seom e a Og, que destruístes totalmente. Ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu, e não restou mais ânimo em ninguém, por causa de vossa presença, porque Yahvé, vosso Deus, é Deus tanto em cima, nos céus, como embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me por Yahvé que, assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com misericórdia a casa de meu pai, e me dareis um sinal verdadeiro, de que preservarei a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e irmãos, e de todos os que lhe pertencem, de que nos livrareis da morte. E os homens disseram-lhe: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão, e quando Yahvé nos der a terra, usaremos de misericórdia e fidelidade para contigo. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava construída na muralha, visto que morava ali. E disse-lhes: Ide à montanha para que os vossos perseguidores não vos encontrem. Escondei-vos lá durante 3 dias, até que voltem aqueles que vos perseguem, e depois segui o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: Estaremos livres do juramento que nos fizeste prestar. Se a nossa chegada à terra não atares esse cordão de fio escarlate à janela pela qual nos fizeste descer, e não reunires contigo na tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai. Qualquer pessoa que sair para fora das portas da tua casa, o seu sangue cairá sobre sua cabeça. E nós seremos inocentes, mas o sangue daqueles que estiver contigo na casa cairá sobre nossas cabeças, se alguém puser a mão sobre ele. Mas, se denunciares esta nossa missão, estaremos livres do juramento que nos fizeste prestar. Ela respondeu que assim seja, de acordo com as vossas palavras. Ela o despiu e eles partiram, e ela atou o cordão escarlate à janela. Volta dos espiões. Partiram, pois, e foram à montanha, e lá permaneceram 3 dias, até o regresso dos perseguidores, que os procuraram por todo o caminho e não o encontraram. Então os 2 homens desceram da montanha, passaram o Jordão, e vieram a Josué, filho de Nun, a quem contaram tudo o que lhes havia acontecido. Disseram a Josué: Realmente Yahvé nos dá toda essa terra em nossas mãos, e os seus habitantes estão apavorados diante de nós. 2. Passagem do Jordão. Capítulo 3. Preliminares da passagem. Josué levantou-se de madrugada e partiu de Setim com todos os israelitas. Vieram até o Jordão e ali pousaram, antes de atravessar. Ao fim de 3 dias, os escribas percorreram o acampamento e ordenaram ao povo: Quando virdes a arca da aliança de Yahvé, vosso Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vós também partireis do vosso lugar e a seguireis. Todavia, haja entre vós e a arca um espaço de cerca de 2.000 covados, não vos aproximeis dela. Assim sabereis qual caminho tomar, pois jamais passastes por este caminho. Josué disse ao povo: Santificai-vos, porque amanhã Yahvé fará maravilhas no meio de vós. Depois Josué disse aos sacerdotes: Levantai a arca da aliança e passai diante do povo.
Eles levantaram a arca da aliança e foram adiante do povo. Últimas instruções. Yahvé disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te aos olhos de todo Israel, para que saibam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: Quando chegardes à borda das águas do Jordão, parareis no próprio Jordão. Disse então Josué aos israelitas: Aproximai-vos e ouvi as palavras de Yahvé vosso Deus. Acrescentou Josué: Nisso reconhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará da presença os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os gergeseus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão diante de vós. Agora, pois, tomai 12 homens da tribo de Israel, um homem de cada tribo, e quando as plantas dos pés dos sacerdotes que transportam a arca da aliança, Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas, as águas que descem de cima pararão numa só massa. A passagem do rio. Ora, quando o povo deixou suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança estavam à frente do povo. Assim que os transportadores da arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que transportavam a arca se molharam nas bordas das águas, pois o Jordão transborda pelas suas margens durante toda a ceifa, as águas que vinham de cima pararam e formaram uma só massa, a uma grande distância. Em Adã, cidade que fica ao lado de Sartã, ao passo que as águas que desciam em direção ao mar de Arabá, o mar salgado, ficaram inteiramente separadas. O povo atravessou defronte de Jericó. Os sacerdotes que transportavam a arca da aliança de Yahvé detiveram-se no seco, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava pelo seco, até que toda a nação acabou de atravessar o Jordão. Deixa eu dar uma pausa aqui e continuar no próximo.